Vamos todos abrir a Sagrada Escritura em Jonas. Jonas. O capítulo é o 4. Nós temos nesse último mês meditado um pouco nesse livro. E nós vimos no primeiro capítulo a fuga de Jonas. Jonas dando as costas para o Senhor. Deus vocacionando ele para uma missão que ele deveria fazer. E ele tomando um rumo diferente. Ele não queria pregar para os ninivitas. Ele não queria pregar para os assírios. Ele odiava esse povo. Ele queria mais que esse povo continuasse nos seus pecados e que Deus visitasse eles com destruição e todos fossem aniquilados. Esse era o desejo dele. Mas não era o plano de Deus. No capítulo 2 desse livro, nós encontramos Jonas de joelhos. Deus o colocou dentro de um peixe, Deus o forçou a orar. Deus o forçou a encarar o seu pecado, o seu erro. E ali naquele estado quase de morte que ele reconhece o seu erro, ele pede perdão ao Senhor e ele resolve então que vai fazer a vontade do Senhor. No capítulo 3, nós vemos Jonas andando. Ele está na cidade de Nínive, ele está emburrado com isso, ele não queria estar ali. E a pregação dele é curta e simples. Dentro de 40 dias, Nínive será destruída. Não tem perdão, não tem arrependimento, não tem proposta de mudança. É só uma mensagem de juízo e destruição. Mas nós vemos que Deus salvou aquelas pessoas. Eles entraram num profundo estado de quebrantamento, de humilhação. E a Bíblia diz que Deus não resiste quando vê um coração humilhado. Deus não resiste quando vê uma pessoa quebrantada. Ele vai ao encontro, Ele restaura, Ele perdoa. E nós vemos isso no capítulo 3. E no capítulo 4, onde nós vamos chegando hoje, nós encontramos o profeta profundamente, extremamente aborrecido, irado com Deus, por conta disso tudo. E depois de Deus salvar Nínive, eu gosto de enxergar esse capítulo 4 como o capítulo que Deus vai salvar Jonas. Não é salvá-lo no sentido de levá-lo para o céu, mas é salvá-lo do seu próprio coração endurecido, irado, esse coração emburrado de uma pessoa que não aceita a vontade de Deus. Então capítulo 4, Deus está tratando com Jonas agora. Deus já resolveu o que tinha de resolver com os assírios. Eles estavam arrependidos, quebrantados e salvos. Mas Deus agora vai tratar com esse homem. Então vamos ler essa passagem. E a pergunta que eu vou deixar e pretendo ir desenvolvendo ao longo da mensagem é essa: você está disposto a deixar Deus ensinar você? Você está disposto a se permitir ser ensinado pelo Senhor? Capítulo 4, leiamos o texto sagrado, nos diz assim: com isso você sabe que é com a salvação dos ninivitas. Com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor a Jonas: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada, e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto.
Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e noutra noite pereceu? E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Amém. Amém. Então aqui, irmãos, nós temos o capítulo em que Deus está tratando o coração do profeta. Deus salvou aquela grande cidade, e agora Deus está salvando Nínive, ou melhor, salvando Jonas do seu emburrecimento. E daqui eu quero destacar essa noite para a nossa meditação três ideias. A primeira ideia que eu quero destacar nessa passagem, irmãos, é que Deus não é como nós. Deus não é igual a gente, definitivamente. Deus não está aqui mais irado com os ninivitas. Deus está virado. Deus começou no capítulo 1 dizendo que os pecados de Nínive subiram até o céu, chegou até o limite de Deus. Mas aqui mudou tudo. Deus agora olha para eles com favor, Deus olha com amor, Deus olha com aceitação, porque é assim que Deus olha para todo mundo que se arrepende. Deus, ele se deleita quando vê um coração arrependido. Deus, ele tem prazer no quebrantamento de alma. Deus faz mais ou menos como temos lá na história do filho pródigo. Ele traz de volta, ele coloca o anel no dedo, ele coloca uma roupa, ele coloca calçado nos pés, e ele faz uma festa, como diz Lucas 15, que os anjos festejam quando um pecador se arrepende. Você imagina o tamanho da festa que foi no dia em que aquela cidade toda se arrependeu, mais de 120.000 pessoas. Deus não está mais irado com eles. E nós temos do outro lado o profeta. O profeta, primeiro, que conhece o caráter de Deus. No versículo 2 ele diz: eu sei que tu és clemente, misericordioso, tardio em irar-se, grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Ele sabe quem é Deus, ele sabe como é o coração de Deus. Ele entendeu e ele sabia desde o princípio que se ele pregasse e o povo se quebrantasse, Deus iria perdoar. Ele sabe disso. Mas, irmãos, ele está irado. O versículo 1 começa dizendo que ele não está apenas desgostoso, ele está desgostoso em extremo. Ele está em extremo irado, ele está em ponto de explodir de raiva. Ele não queria o arrependimento desse povo, ele queria que Deus tivesse destruído, ele odiava essas pessoas. Ele sabia que a nação de Nínive era grande, era poderosa, e era uma ameaça constante para a sua amada Israel. E em certo sentido, irmãos, o arrependimento dos ninivitas era um grande constrangimento para Israel também, porque Israel já vivia adorando deuses, Israel já vivia dando as costas para o Senhor. Então eles olharem e ver um povo pagão, quebrantado, arrependido, era um grande constrangimento para o profeta e para aquela nação. E aqui nós temos o profeta orando ao Senhor. É a segunda vez que ele ora nesse livro. Vocês lembram que na primeira vez ele orou dentro do peixe. Agora ele está orando na cidade de Nínive. Na primeira oração ele pediu salvação. Na segunda oração agora ele está pedindo o quê? Ele está pedindo morte. Na primeira oração ele estava humilhado e quebrantado. Nessa segunda oração ele está irado.
Ele está irado. Você consegue imaginar uma pessoa se dirigindo contra Deus irado, estendendo seus punhos para o céu contra o Senhor? O profeta está assim. Mas Deus não é como nós. Deus ouve a gente mesmo quando a gente está irado. Você que tem filhos assim, o seu filho, sua filha, alguma vez já se dirigiu a você irado? Esbravejando, levantando os punhos contra você, levantando a voz? O que você faz quando sua criança vem contra você irado, com o pescoço empinado, levantando os punhos? O que você faz? Primeira coisa que me vem à cabeça, olha, eu vou colocar você no seu lugar. Aí vocês sabem o que acontece depois, né? Mas irmãos, Deus não é que nem nós. Jonas está furioso, em extremo. O que Deus faz? Deus ouve. Deus ouve. Vocês lembram de Jó? Nós tivemos uma série sobre ele. Jó reclamou muitas vezes. Chamou Deus de perseguidor. Ele disse que Deus estava apenas procurando picuinhas para punir ele. Ele reclamou. O que Deus fez? Deus ouviu. Deus até chegou a falar contra os amigos de Jó, que trataram ele de modo injusto. Vocês lembram da história de Abacuque? Quando Deus apareceu para Abacuque e disse, eu estou mandando os babilônicos, eles vão destruir Israel, porque vocês estão perdidos em todo tipo de pecado, sem arrependimento. Abacuque fica decepcionado com Deus. Senhor, o Senhor não pode fazer isso não tem nada a ver com o Senhor, isso não tem nada a ver com o teu caráter, o Senhor é bom, como é que o Senhor vai usar um povo mau para nos punir? O que Deus fez? Deus ouviu. Vocês lembram de Jeremias? Senhor, eu estou cheio de pregar. Aquele homem, irmãos, ele chega a dizer assim, Senhor, tu me enganaste. Tu já pensou um sujeito que chama Deus de mentiroso? Tu me enganaste, Senhor. O Senhor me chamou para pregar e eu fui pensando que era a melhor coisa do mundo, e eu estou vivendo essa miséria, sendo preso, todo mundo contra mim, tentando me matar. E o que Deus fez? Deus ouviu. Deus ouviu. E aqui nós temos Jonas. Ele está reclamando. Mas Deus, Ele mesmo disse, Jonas, que Ele é tardio em irar-se. Ele é misericordioso. Uma das grandes bênçãos, irmãos, do nosso Deus é que Ele suporta o nosso egoísmo. Ele suporta as nossas murmurações. Ele suporta o nosso coração endurecido. Você acha que Deus não foi ofendido com essas palavras desse homem? Esse homem olhando para Deus dizendo, eu odeio o que o Senhor está fazendo. Eu odeio o teu plano de salvar essas pessoas. Uma pessoa assim revoltada contra o Senhor. Eu prefiro morrer do que viver para ver essas pessoas sendo salvas. Jonas, irmãos, ele foi longe demais. Pensa em Moisés. Moisés também foi longe. Ele disse, esse povo aqui, Senhor, não é meu povo não, são teus filhos, não são meus filhos. Não fui eu quem formei, não fui eu quem criei essas pessoas, eles são os remungões, eu estou cheio deles, me mata também. E o que Deus fez? Deus ouviu. Você tem o Elias, eu fiz a tua vontade, Senhor, eu fui lá, enfrentei Acabe, subi no monte, enfrentei os 450 profetas de Baal, e agora o Senhor deixa Jezabel vir me buscar para me matar. Me mata, Senhor, me mata. O que Deus fez? Deus ouviu. Deus ouve as nossas reclamações. Deus ouve os nossos resmungos. Você é uma pessoa que resmunga muito? Talvez você seja aquela que resmunga muito consigo. Tinha um desenho que eu assistia quando era pequeno, que eu não lembro exatamente o nome, mas a personagem dizia, ô Zé, vai tomar banho. Ele fez, você é uma pessoa que resmunga. Como é o nome? Família Buscapé. Essa é velha, né? Foi do fundo do baú. Você é dessas pessoas, resmunga, reclama. Talvez você reclame muito consigo mesmo, resmunga consigo mesmo. Ou talvez você resmungue com outros.
derrama suas reclamações e lamúrias no ouvido das pessoas que estão ao seu redor? Talvez você reclame em oração com Deus. E tudo isso é ofensa contra o Senhor. É ofensa. Quando você está reclamando da sorte da sua vida, você está diretamente falando com aquele que é o autor da sua vida, que escreveu a sua história. Você está dizendo que não aceita o que ele planejou para você, que você conhece o que é melhor para o seu coração. Você está indo contra Deus. E o que Deus faz, irmãos? Deus ouve. Ele não é que nem nós. Eu estava pensando nisso essa semana, e eu me lembrei, não sei se você já leu alguma coisa sobre os deuses da Grécia. Os deuses da Grécia são irados. Você não queira reclamar com eles não, que você se dá mal. Vingativos, matam seus filhos, não mandam chuva para as colheitas. Eles são vingativos. Esses deuses que são inventados pelo homem, eles são intolerantes, porque eles refletem aquilo que o homem é. Irmãos, não é maravilhoso a gente viver num universo em que o Deus verdadeiro é tardio em se irar? Não é maravilhoso a gente viver num universo onde há um Deus perfeito, que não precisa da gente, mas que Ele ouve pacientemente as nossas reclamações, as nossas lamúrias? É maravilhoso a gente viver num mundo assim. É maravilhoso a gente viver em um mundo em que nós não precisamos conquistar Deus com a nossa vida, mas é Deus que nos conquista com a vida dele. É Deus que vem a nós e se sacrifica por nós para que nós tenhamos vida eterna. É maravilhoso a gente viver num mundo assim. E é por isso que eu quero perguntar para você essa noite: se o nosso Deus não é iracundo, se o nosso Deus não é um Deus que se ofende com facilidade, por que você está fugindo dele? Por que você está se mantendo distante dele? Por que você não está se dobrando diante dele? Esse Deus que aceita você com todas as suas lamentações, por que você continua endurecido? Por que você continua emburrado? Por que você não se dobra e diz: Senhor, seja feita a tua vontade? Deus, irmãos, não é como nós. Mesmo diante de pessoas que reclamam tanto da vida, como todos nós fazemos, Ele continua de braços abertos, nos esperando, pronto a nos restaurar, e nós não precisamos fazer nada para conquistá-lo, porque tudo o que precisava para a gente se aproximar dele já foi feito por Jesus. Deus não é como nós. A segunda ideia que eu quero destacar nessa passagem, queridos, é que Deus não ensina como nós ensinamos. Deus tem uma pedagogia diferente da nossa. Nós vimos aqui que logo depois de Jonas orar ao Senhor revoltado, Deus apenas faz aquela pergunta muito calma a ele: é razoável, Jonas? Você tem certeza que essa sua raiva, esse seu ódio é justificado? Nós vimos que Jonas, ele partiu e ele saiu da cidade e ficou assentado assim numa parte alta, longe da cidade, olhando a cidade de uma perspectiva em que ele visse todo mundo. Talvez na sua cabeça pensando: se Deus mudar de ideia, dá para eu assistir aqui de camarote a destruição desse povo. Ele me parece com aquele irmão mais velho da parábola do filho pródigo. Você lembra? Que o filho mais novo chegou e ficou todos aqueles anos fora, e o pai colocou o anel nele, vestes, e calçou ele, e mandou fazer uma festa, e o irmão mais velho saiu e disse: eu não participo dessa festa, eu não tenho nada a ver com isso, eu não estou alegre com o retorno do meu irmão, coisa nenhuma. Jonas é como esse irmão mais velho. Está acontecendo festa no céu, está acontecendo festa em Nínive,
mas ele está emburrecido, ele está fora, ele não quer participar. Você já pensou que como um profeta de Deus, ele poderia ter continuado naquela cidade, ele poderia ter ensinado mais a respeito de Deus ao povo, ele poderia ter edificado o coração daquelas pessoas, ele tinha acabado de ser um instrumento de Deus, ele tinha acabado de ser o vaso que Deus levou a mensagem, porque aquele povo foi salvo, mas ele não quer ter participação nisso. Você sabia que é possível você abençoar a vida de alguém e você não ser abençoado por Deus? Porque Deus, quando abençoa os outros através de você, Ele não abençoa por causa de você, Ele abençoa por amor àquela pessoa que está precisando. Então você pode ser uma bênção na vida de alguém, mas ao mesmo tempo você está com o coração duro e não desfrutar das bênçãos as quais o Senhor está usando para abençoar outras pessoas. Então Jonas está lá, longe, parte alta, largado, emocionalmente fraco, como aquele sujeito que diz assim: eu não quero falar com ninguém, eu quero ficar sozinho. Tem muita gente que é assim, não é? Gente que se isola e diz: olha, eu não vou ficar no meu canto até você me pedir desculpa. Quando você não for falar comigo, eu não tomo iniciativa. Eu quero que as coisas sejam do meu jeito, porque se não for do meu jeito, eu vou ficar aqui fechado. Eu não me dirijo a você, eu não falo com você. Então, se Jonas fosse seu filho e tratasse você assim, o que é que você faria? Você iria discipliná-lo. E Deus aqui, irmãos, vai disciplinar Jonas agora. Só que Deus disciplina de uma maneira diferente. Ele vai ensinar Jonas através de um exemplo muito prático. Então, toda vez que você é visitado com a disciplina de Deus, se alegre com isso, viu? Se você está fazendo alguma coisa errada, de vez em quando, e de repente, Deus vem ali, como os pastores no antigo Israel faziam, quebrava a patinha da ovelha, daquela ovelha rebelde, depois ele carregava nas costas. Se Deus fazer isso com você, se alegre, porque isso é uma evidência de que você é filho. Deus só disciplina os filhos. Aqueles que não são filhos deles, eles não experimentam esse tipo de experiência de vida. E como é que Deus ensina? Deus, ele ensina de uma forma que fique muito clara que Ele é Deus. Que Ele é Deus, Ele é o dono do plano. Uma disciplina sábia, profunda, firme. Ele é o mestre dos mestres. Então aqui nós temos o profeta de fora, de camarote, esperando para ver o que acontece, e Deus começa com o seu processo disciplinatório. Eu quero chamar a sua atenção para o verso 6, leia comigo. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta, veja, Deus fez nascer, Ele está por trás disso, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse uma sombra sobre a cabeça dele, a fim de o livrar do seu desconforto. Então, lembra que Jonas subiu lá, e ele juntou um monte de ramo, e ele se enfiou lá no meio daquele ramo, mas como ele não era construtor, ele era pregador, Deus viu que a cabaninha dele não ficou muito boa, então o Senhor diz: não, eu vou dar uma ajuda aqui, nesse projeto de construção aqui, da cabaninha do profeta, para ele ficar mais confortável, e Deus então construiu aquela ramada bonita por cima, que cobriu ele daquele sol do deserto. Agora veja a reação de Jonas, versículo 6, o final. Jonas, pois, se alegrou em extremo. Você já percebeu que a segunda vez que a palavra extremo se repete? A primeira vez foi no versículo 1, veja assim, ó. Com isso desgostou-se Jonas extremamente. É a segunda vez que a palavra extremo se repete. Então no primeiro versículo ele está extremamente irado, agora ele está extremamente feliz. Irmãos, eu não vou dizer que ele é uma espécie de bipolar, sabe? Aquele sujeito que fica saltando da alegria excessiva para a raiva excessiva. Eu não vou dizer que Jonas é bipolar, mas eu vou dizer assim, ele estava com seus sentimentos desorganizados. Estava com o sentimento desorganizado. Ele se alegrava por aquilo que não merecia tanta alegria, e ele se entristecia e se irava
por aquelas coisas que ele deveria se alegrar. Nós ficamos, irmãos, com os nossos sentimentos bagunçados quando nós estamos longe de Deus. Os nossos sentimentos ficam tumultuados. Você se alegra com coisas que você deveria chorar, você se alegra com coisas que você deveria lamentar. Por outro lado, você se entristece com coisas que você não deveria se entristecer, você se abate com aquilo que não deveria se abater, e isso acontece com pessoas que estão andando longe do Senhor. Ele é incapaz de se alegrar com a salvação dos ninivitas, e ele fica alegre com o extremo, porque simplesmente surgiu uma planta, Deus fez crescer uma planta que trouxe um pouquinho de conforto para ele, ele fica alegre em extremo. Mas você viu ele orando, você viu ele agradecendo a Deus? Oh Deus, muito obrigado, eu estou aqui no meio das minhas reclamações, mas mesmo assim o Senhor é tão bom, faz crescer essa planta. Ele não agradeceu a Deus, irmãos, porque não tinha espaço para Deus em seus sentimentos, não tinha espaço, então não tinha alegria, não tinha regozijo de alma. Mas a Bíblia diz, versículo 7, eu quero que você veja com atenção, porque diz: mas Deus no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme. Veja só, o mesmo Deus que fez crescer a planta em um dia só, esse mesmo Deus enviou um verme, e esse verme feriu aquela planta, e no mesmo jeito que ela apareceu, ela morreu. E aqui, novamente, você vê os sentimentos de Jonas bagunçados, porque ele vai novamente se irar. O versículo 8 diz: e nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, o sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Vocês estão vendo o sentimento desse homem? Ele estava nesse instante pulando de alegria com a ramada que cresceu, e agora ele está pedindo para morrer. Então ele começa com raiva, depois ele salta para a alegria, depois ele volta para a raiva de novo, pedindo morte. O que está acontecendo com ele? Ele está com sentimentos desorganizados. Deus não faz parte da vida dele, Deus não faz parte da existência dele. E quando, irmãos, nós colocamos Deus longe da nossa vida, quando nós não permitimos que o Senhor dirija a nossa vida, nós ficamos assim, nós ficamos saltando de sentimentos e sentimentos, nós ficamos com a nossa vida desorganizada, nós ficamos reféns dos acontecimentos. A sua alegria, ela não depende do relacionamento com Deus, a sua alegria não depende da sua posição em Cristo, a sua alegria não depende das promessas que Deus fez, a sua alegria depende dos acontecimentos. Então, se acontece uma coisa legal na sua vida, você fica exultante, e no outro dia, se acontece uma coisa ruim, você fica com ódio, você fica ressentido, você fica magoado. Isso ocorre com pessoas que estão longe do Senhor. E ele diz: eu quero morrer, Senhor, quero morrer. Ele não orou quando recebeu, não agradeceu, mas agora ele reclama, porque ele não tem mais. E o que Deus faz? Deus faz pergunta. Oh, irmãos, as perguntas de Deus são aquelas perguntas que deixam a gente assim, sabe? Oi, voltou. Então o que Deus vai fazer com o profeta? Deus vai fazer perguntas. Olha o versículo 9. Então Deus perguntou a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Olha a resposta dele: é razoável a minha ira até a morte. Eita, homem ousado, não é? Que homem ousado esse. Mas, irmãos, o que Deus está fazendo com ele? Deus está trazendo ele em uma posição, colocando ele numa situação em que ele é forçado a olhar para dentro de si e ver que ele é um completo hipócrita. Ele estava furioso com Deus porque Deus não destruiu os ninivitas. E ele estava furioso porque Deus destruiu uma planta que cresceu em um dia
e que ele não teve nenhum trabalho para fazer. Que tipo de pessoa, irmãos, age assim? Só uma pessoa muito cabeça dura, muito obcecada por si mesmo, muito adorador de si próprio. Deus está aqui descortinando, abrindo o coração desse profeta e mostrando para ele que ele é egoísta. E nós não gostamos disso. Nós não gostamos assim quando Deus expõe a gente assim, que Ele abre o nosso coração e demonstra que nós temos ídolos no coração, que nós somos obcecados pelo nosso bem-estar, que nós não buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, que nós queremos muito mais que seja feita a nossa vontade na terra do que a vontade de Deus no céu. Nós não gostamos disso. Mas Deus, irmãos, e essa é a terceira ideia que eu quero destacar nessa passagem, Deus nos faz ver aquilo que nós nos recusamos a enxergar. Sabe, aquela coisa que você não quer ver. Deus, Ele pega você e Ele força você a enxergar aquilo que você precisa mudar. E Deus simplesmente vai dizer para ele: Jonas, você vai continuar centrado nos seus desejos? Você quer a Assíria destruída, você quer a sua sombra, você está irado, você acha que o mundo gira em torno de você? Você está com raiva porque eu não poupei uma planta? Aqui nós temos 120 mil pessoas, mais de 120 mil, que não sabem nem discernir entre as duas mãos. Tem crianças, tem animais, tem pessoas arrependidas ali, Jonas, e você acha que eu não ia dar importância para o arrependimento delas, eu ia simplesmente destruí-los, porque você deseja que eles sejam destruídos? Você não se importa com crianças, você não se importa com os animais, você não se importa com as pessoas? Então Deus está trazendo ele numa posição em que ele é forçado a ver quem ele é. Eu queria perguntar a você que está aqui hoje, quando você está andando pela rua, o que você vê? Imagina você num ponto de ônibus lotado, naquele dia terrível, ou você que está dirigindo no nosso trânsito de Salvador, naqueles horários de pico, o que você vê? Será se você enxerga o que Deus enxerga? Talvez você só enxergue pessoas que estão impedindo você de chegar onde você gostaria de chegar, pessoas que estão na fila, que estão furando a fila, que estão tomando seu lugar. Sabe o que Deus vê? Deus vê seres feitos à imagem e semelhança dele. Você sabia que num ambiente onde nós estamos aqui, como esse, tem mais beleza aqui do que a floresta amazônica, a cordilheira dos Andes, as paisagens mais belas? Porque aqui, irmãos, nós temos seres feitos à imagem e semelhança do Senhor. É assim que Ele vê. Ele vê pecado, evidentemente, mas Ele vê algo da sua imagem. Ele vê algo que distingue os seres humanos do restante da criação. É assim que Deus enxerga. Quando você olha para os Estados Unidos da América, o que é que você vê? Será se você vê apenas as disputas de Trump e de Hillary Clinton? O que Deus vê quando olha a América? Eu acredito, irmãos, que Deus vê um povo que tem uma herança espiritual maravilhosa, mas que está no meio de uma encruzilhada espiritual. O que você vê quando você olha a África? Talvez você veja pobreza, guerra civil, misticismo religioso. Deus vê, irmãos, milhões de pessoas sem Cristo, 49 países, lugares em que o Evangelho nunca chegou. O que você vê quando você vê os muçulmanos, os países islâmicos? Talvez você pense em rebelião, em guerra civil, você pensa em torturadores, perseguidores. Irmãos, nós temos ali um campo para ser ceifado. Você sabia que nos últimos 20 anos, se converteram mais pessoas do Islã a Cristo do que nos últimos 1000 anos? Você sabia disso? Lá tem crianças, tem muito mais do que 120 mil pessoas que não sabem distinguir. E o poder, irmãos, do Evangelho
ele é muito mais poderoso que o ódio do islamismo. O amor de Cristo é muito mais poderoso do que o ódio que tem sido disseminado naquelas nações. A questão é, você se importa com isso? Você se importa? Será que você não está que nem Jonas, centrado em si mesmo, centrado nos seus prazeres, centrado nos seus desejos? Se você vai ter dinheiro, se você vai crescer, se você vai ter sua carreira, se você vai ter aquela aposentadoria desejada, sua casa de praia, o seu futuro garantido? Será se você é como Jonas, no sentido de estar centrado em si mesmo e não ser capaz de olhar o que está ao seu redor, o que Deus está fazendo ao seu redor, e você se comprometer com isso, você se alegrar com isso? Eu creio, irmãos, que uma das grandes lições do capítulo 4 de Jonas é que nós devemos enxergar a vida como Deus enxerga. Nós temos que ver as nações como Deus enxerga, nós temos que ver as pessoas como Deus vê. E o livro termina com esse diálogo. Eu acredito que Jonas foi quebrantado, porque aqui só estavam os dois. Foi ele que escreveu esse texto que a gente acabou de ler. Então certamente ele foi quebrantado pelo Senhor, ele foi silenciado pelo que Deus disse. Aqui nós temos um dos primeiros livros missionários do Antigo Testamento, uma preparação para Mateus 28:19, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Deus está comprometido com a salvação das nações. Então, caminhando aqui, irmãos, para as nossas conclusões, clamemos ao Senhor esta noite, para que a gente enxergue a nossa vida como Deus enxerga. É muito mais do que você viver, ganhar seu dinheiro, trabalhar. Irmãos, tem um plano eterno. Deus está comprometido em fazer o seu nome conhecido. Tantas pessoas da sua família que nunca ouviram o Evangelho. Tanta gente nesse mundo afora, irmãos, que precisa ouvir a mensagem da cruz, que estão caminhando para a perdição, como os ninivitas estavam caminhando, que estão esperando, clamando para que vá um pregador, uma pregadora lá e anuncie o Evangelho. Então olha a vida como Deus olha, olha a existência como Deus olha. Para de se centrar em si mesmo, dá espaço para o Senhor operar seus sentimentos, deixa Jesus Cristo organizar a sua vida emocional, para você não viver refém das circunstâncias, para que a sua alegria, a sua tristeza não dependa das coisas que estão acontecendo fora de você, mas exclusivamente da presença do Espírito Santo atuando no seu coração. Dê espaço para o Senhor, se prostre, dobre-se diante dEle, aceite a vontade dEle, pare de lutar contra Deus. Não fica mais resmungando da sua vida, do que está acontecendo, das coisas que você gostaria de ter ou ser, e você não é e nem tem. Para de reclamar, se volte para o Senhor, se dobre, se ajoelhe, aceite a vontade de Deus, pare de ficar emburrado como esse profeta. Coloca no seu coração e na sua mente de vez que você só vai ser feliz nesse mundo quando você aceitar a vontade do Senhor e se submeter. Você só vai ser feliz nesse mundo quando você aprender a se alegrar com as coisas que Deus se alegra. Então que Deus, irmãos, transforme os nossos corações, que Ele nos dê um coração de carne, que Ele nos dê sentimentos santos, que nós sejamos capazes de amar o que Ele ama, de aborrecer o que Ele aborrece, de vivermos uma vida centrada nele e não nos nossos desejos. Amém.